Paz do Senhor, mais uma vez. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 faz parte da sequência das mensagens que preguei anteriormente, no capítulo 8. E hoje vamos a mais um texto. Jesus cura um paralítico, Mateus 9, de 1 a 8. Entrando no barco, passou para outra margem. Chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Quantos podem dizer amém sobre esta palavra? Pode assentar no seu lugar. Meus irmãos, Mateus capítulo 8 vem de uma sequência que nós já pregamos anteriormente, Jesus realizando muitos milagres. Mateus 8, ele cura um leproso ao descer do monte. Logo a seguir, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus fala sobre o preço de ser um discípulo. Depois, Jesus acalma a tempestade. E depois, Jesus liberta o gadareno. Mateus capítulo 9 faz parte do caminho de volta. Jesus atravessa o mar com eles, vai até Gadara. Os demônios são expulsos e entram na manada de porcos. Jesus vai embora de Gadara e agora ele está retornando para casa, porque ministério é assim. A gente cumpre o chamado, mas sempre há o momento de voltar para casa. Eu tenho ido, não sou dos pregadores os melhores por aí, tem muita gente muito boa, mas se tem uma coisa que me dá saudade é quando eu estou pregando fora e eu começo a comparar o ambiente do culto com a nossa casa, com a nossa igreja, com o nosso jeito, Primeira Igreja Assembleia de Deus. E às vezes eu estou em alguns lugares e isso é inevitável. Vou pregar, eu fico pensando: Jesus, que saudade de casa, que vontade de estar no culto lá da igreja, que vontade de ver os irmãos. E Jesus terminou aquele ciclo de ações que culmina com a libertação do gadareno, e agora Jesus entra no mesmo mar que havia sido encapelado, entra no mesmo mar do problema e volta para casa, porque é assim que o ministério acontece. E Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem, João como filho de Deus. Mas a narrativa de Mateus 9, 1 a 8, ela tem muitas similaridades com o texto de Marcos 2, de 1 a 12. Aliás, o evangelho de Marcos possivelmente tenha sido o texto mais antigo dos evangelhos sinóticos, usado pelos demais para narrar a história do ministério de Jesus. E quando Mateus apresenta Jesus curando o paralítico, no capítulo 9, ele mostra o Jesus que reina sobre todas as coisas. Aquilo que nos assusta não assusta o Senhor. Aquilo que nos causa dor não causa nenhum problema para Jesus. Jesus está acima de tudo isso. Quem é Ele? Quem é esse Jesus? Quem é este que tem poder sobre todas as coisas, que reina sobre tudo?
E comparando as duas narrativas, elas se completam. E o texto de Mateus é mais sucinto. O texto de Mateus é menor. Marcos dá alguns detalhes a mais. Mateus inicia falando da cura desse homem, linkando com o que Jesus houvera feito nos textos anteriores, no contexto desse texto. E Marcos, no capítulo 1, ele também fala da cura de um paralítico e leva à mensagem que nós estamos falando agora. E aqui, meus irmãos, eu observo que Jesus não se interessa, no contexto do seu ministério, Jesus não se interessa de ser o pregador da fama, de ser aquele que todo mundo vai, bajula. E quando acontecem grandes coisas, em algumas ocasiões a gente encontra Jesus dizendo: olha, não fale nada, não conte para ninguém. Em algumas ocasiões a gente vê Jesus entrando no anonimato, depois de grandes obras feitas. Jesus vai ao monte orar, Jesus se retira. E Jesus não estava de fato interessado na fama que os homens pudessem lhe tributar. Jesus apresenta-se como aquele que cumpre o seu ministério fazendo o bem. Atos 10, 38 fala desse Jesus. O Jesus que não queria o aplauso, mas queria o bem de alguém. Que não estava interessado que as pessoas gostassem ou não. Aliás, ele mesmo diz que ele veio trazer a divisão, a espada. Não estava preocupado com o discurso politicamente correto que agradasse os ouvidos de alguns. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava sim empenhado em fazer o bem. O ministério de Jesus é baseado no seu amor pelos perdidos e a sua mensagem também. E aí entramos no texto, e entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, como eu disse logo no início, entra no mesmo mar da tempestade, no mesmo mar do problema, e agora está fazendo o caminho de volta. E ao chegar em casa aqui, é a cidade de Cafarnaum, que era a base do seu ministério. Por um tempo Jesus ali morou. Era uma cidade muito rica, uma cidade próspera, com um comércio próspero, com uma indústria da pesca muito relevante. Essa cidade ficava às margens do Mar da Galileia, uma região muito povoada. Era uma cidade também cosmopolita, tinha gente de todos os lados morando em Cafarnaum naquele tempo. Gente de muitas localidades do mundo. E o que destacava também nessa cidade é que havia uma guarnição militar romana que garantia a paz daquela região. Era um destacamento grande, com comandos, com muitas hierarquias, muitas autoridades militares romanas, que garantiam a paz ali naquele lugar. E Jesus baseou ali o seu ministério, pela facilidade, pela centralidade da cidade e pelo alcance que poderia ter, baseando-se ali. Mas Jesus chegou em casa, e a Bíblia mostra-nos que ele chegou em casa, e parece-me que chegou de forma sorrateira, de forma desapercebida. Mas você há de convir comigo que quando Jesus está em algum lugar, não tem jeito de esconder a sua presença. Quando Jesus está presente, há que se observar que a presença de Jesus nunca vai ser qualquer coisa. A presença de Jesus nunca será desapercebida, porque onde Jesus chega, coisas diferentes acontecem. Onde Jesus chega, coisas boas acontecem.
Onde Jesus chega, os demônios se enfurecem, reagem, se levantam. Um dia uma pessoa falou: pastor, mas o inferno levantou lá em casa de uma forma que eu não estou aguentando. Eu falei: mas que coisa boa. Falei: que coisa boa o quê? Como assim? Que coisa boa é? Porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, é isso mesmo que acontece. O diabo levanta, os demônios vêm junto, mas eles se levantam para cair, porque quando Jesus chega, Ele também nos garante vitória. Quem está comigo, dá glória a Deus. Aleluia. Jesus chega na casa, pastores, e quando Jesus chega, a coisa muda. Isso também acontece, eu já faço uma aplicação para o fato de que Jesus, ao entrar na vida de alguém, a vida desse alguém nunca mais será a mesma. O sujeito mudou de vida, a pessoa tem outra vida agora. Eu já contei aqui na igreja, eu sou surpreendido de vez em quando com essas histórias, mas eu me lembrei de uma que eu já contei umas 10 vezes aqui, vou falar de novo. Estava na fila do banco, na época que banco tinha fila, porque hoje é tudo aplicativo, hoje é tudo no celular, hoje é tudo na máquina. Mas na época que tinha fila, eu estava na fila do banco para fazer algo, e duas pessoas na frente falando de uma outra pessoa, e na maior altura, maior bocão, sem pedir segredo. Fulana, lembra da fulana? Falou o nome, eu lembrei, pô, conheço a fulana. Falei assim: não quero ouvir a conversa dos outros, mas nessa altura não tem jeito. Lembra da fulana? Fulana virou crente agora. Falei: opa. Aí eu me lembrei que a fulana tinha aceitado Jesus mesmo, estava frequentando a igreja. Agora virou santa, virou crente agora. Você precisa de ver, nem parece aquela. Eu estou aqui, glória a Deus, aleluia. Quando Jesus entra, é assim mesmo que acontece. Quando Jesus chega, é isso mesmo que acontece. Quando Jesus chega na sua casa, quando Jesus chega na sua vida, quando Jesus chega na sua história. Se Jesus entrou na casa, não tem como não perceber, porque a presença de Jesus vai ser notada onde Ele chegar. Jesus chegou na casa, e as multidões, elas aparecem onde Jesus está. Muita gente. Não vou falar sobre o interesse delas. Tem gente que vem a Jesus para receber o milagre. Tem gente que vem a Jesus, ou vem no culto, ou vem na igreja, ou está nos eventos, porque quer estar onde todo mundo está. Mas as multidões, por certo, vão onde Jesus está. E Jesus está na casa, e de repente as multidões chegam e trazem até Jesus um homem paralítico. E eu observo aqui, minhas queridas diaconisas, que Mateus não fala quantos homens trouxeram. Mateus não diz que eles entraram com ele pelo telhado. Mateus só diz que eles trouxeram o paralítico até Jesus. E eu já ouvi mensagem de todo jeito. Já ouvi mensagem que coloca nome nos quatro homens, e na Bíblia não diz o nome. Um é a fé, outro é isso, outro é a amizade. A Bíblia não diz. Para Mateus, para a narrativa de Mateus, o que importa aqui é a fé deles. Mateus não está interessado em quem trouxe. Mateus está interessado em por que trouxeram. Mateus não está interessado se vai entrar pela porta ou pelo telhado. Ele está interessado em dizer que quem é colocado na presença de Jesus não fica do mesmo jeito. Olha como o foco de uma mensagem muda. Mateus está interessado, ele cita que Jesus vendo a fé deles. A fé de quem? O paralítico não pediu para ir, a Bíblia não diz. Não diz nem o nome do homem. O que Jesus está vendo, presbítero Monteiro, é a fé dos homens que levam o paralítico a ele.
E aí eu quero te dizer que atos de fé que a gente tem nunca passarão despercebidos. Atos de fé que você tem nunca serão desprezados. O coração contrito e quebrantado, irmã Ellen, o Senhor não rejeita. Quem chega perto de Jesus vai ver o milagre acontecer. Às vezes você vem por sua causa, mas você às vezes vem por causa de alguém. Se tem alguém precisando, pode trazer para a presença de Jesus, porque na presença de Jesus existe resposta. Esses homens chegam a Jesus e talvez, se fôssemos nós, alguém diria: viu que a túnica do fulano está rasgada? Viu aquele pé enorme de pescador? Viu isso, viu aquilo? Jesus viu a fé. Jesus não vê a roupa, não vê o dinheiro, a posição social. Jesus não vê que cargo você ocupa, se é importante, se é aplaudido, se gostam de você, se não gostam. Jesus vê a fé deles. Levanta a mão para o céu comigo assim. Jesus pode olhar para você hoje. Jesus pode olhar para você e vai ver o quê? O que Jesus vai ver em nós. Jesus viu a fé deles. O paralítico está deitado numa cama. A fé daqueles homens que o levaram. O paralítico, ao que me consta, entra mudo e sai calado. Paulinha não diz nada. O homem vai. Ele aceita. Talvez essa característica seja a característica de alguém que se acomoda no problema, por exemplo. Não, pastor, é assim mesmo. Nada muda. Lá em casa é assim, é a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, é tudo igual. Lá em casa nada muda, a gente nasceu assim. A gente é pobre mesmo, a gente não vai ter nada, a gente não sai do lugar. E as pessoas se acomodam, não é doente mesmo, não tem jeito, não tem cura. E a gente curva a cabeça e aceita determinadas coisas. Mas graças a Deus, que ainda tem amigos de fé, que às vezes chegam perto de mim ou perto de você e dizem assim: era assim, mas não precisa ficar desse jeito. Está desse jeito até agora, mas eu vou te levar na presença de quem resolve. Quem pode dar glória a Deus comigo? Ele está mudo, calado. Marcos diz que eram 4 homens. Esses homens não podiam curar o paralítico. E aí eu tenho para te dizer: tem coisa que você não pode fazer, Breno. Tem coisa, Tony, que você não pode fazer. Tem coisa, Milene, que a gente não pode fazer. E a gente não pode, a gente diz: eu não posso mesmo. Mas eu sei quem pode. Eu sei quem resolve. Eu sei quem faz. Eu sei aonde está o milagre. Eu sei o caminho. Eu sei chegar perto dele. Eu não vou ficar aqui parado. Tem gente até dizendo para sua casa, para sua família: não vai dar em nada, vai dar problema. Mas você está olhando para cima e dizendo assim: eu creio que a história vai mudar, vai ser de outro jeito. A coisa não termina do mesmo jeito, porque Jesus pode entrar e mudar tudo. Tem sentido a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus, dê glória a Jesus. Você pode adorá-lo, a presença dele é real em nosso meio. Eles não podiam curar o paralítico, não podiam aliviar o seu sofrimento, mas eles podiam levá-lo até Jesus. Levaram-no como estava. Pegaram o homem com cama e tudo e saíram carregando. Vamos de qualquer jeito. Ah, fulano, eu não vou na igreja hoje porque eu não estou bem vestido. Quem disse que tem que estar bem vestido para vir? Ah, eu não vou porque eu não consegui largar isso ou largar aquilo. Quem disse que tem que largar para vir? Você venha do jeito que está. Venha do jeito que você está. A gente tem histórias aqui. Eu não vou apontar aqui hoje, mas eu tenho história de gente. Eu estava aqui na quarta-feira, que o irmão chegou aqui tonto, caindo. Pastor Gideão, Roquinho, fez o apelo, fulano veio. Eu falei assim: esse não fica uma semana. Está aqui há 40 anos servindo a Jesus. Já é obreiro da igreja. Deus fez uma grande obra. Sabe por quê? A gente vem do jeito que está, mas não fica do jeito que veio. Porque quando Jesus entra, Ele muda a história da pessoa. E aqueles homens podiam levá-lo a Jesus. Levaram-no como estava. Não existe condição para levar ou trazer alguém à presença de Cristo. Mas aquele homem ficaria assim para sempre, se ninguém fizesse nada. E a gente às vezes menospreza os pequenos atos, as pequenas coisas.
Tem pessoas que precisam só de um ato pequeno. A misericórdia, o amor, o cuidado de alguém. Eles pegam o homem, levam a Jesus, aquele homem resignado, paralítico. E aí eu faço um paralelo para falar de pessoas que estão andando, vieram andando muito bem, não tem problema nenhum. Se levanta, se eu falar assim, fica de pé, levanta, fica em pé, senta, levanta a mão, levanta, tá bom igual coco, mas está na vida espiritual, resignado, acomodado, apático com as coisas de Deus. Não é um paralítico fisicamente, mas é paralítico espiritualmente. Não é paralítico com as suas próprias pernas, a sua saúde está boa, mas a sua vida espiritual está paralisada. Você precisa ser carregado. Aí os meninos estavam cantando aqui, que coisa linda, né? Cantando, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele mesmo que a gente não para, que se fosse por nós a gente parava. Tem gente de pé mais caído. Hoje Jesus está dizendo, você vai ficar de pé em todos os sentidos. Há esperança e mudança para a sua vida. Jesus olha para o paralítico. Você viu que eu não vou falar do telhado, não vou falar dos 4 amigos. Estou falando da fé deles. Eles trouxeram e colocaram na presença de Jesus. Eu já vi uma pessoa fazer isso. Um evangelista pregando cura divina. Aí uma irmã daquelas do coque, muito simples. O senhor vai lá na igreja hoje que tem um pregador que vai orar para Jesus te curar. Aí trouxe a pessoa doente e falou com o pastor, só se vira. Falei com ela que o senhor vai orar e Jesus vai curar. Se fizer isso comigo, é uma coisa. Mas faz um desafio desse para Jesus. Coloca o problema na mão de Jesus. Se fizer com alguém de nós, a gente pode ter medo. Mas se fizer na presença de Jesus, não tem o que temer. E aí eu tenho uma notícia para te dar. Jesus está conosco. Se alguém te desafiar, não é você que cura, é Jesus que cura. E se trouxer, você fala, Jesus, o Senhor está comigo. Então você vai e ora, porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso para fazer coisas grandes. Jesus olha para aquele homem no leito diante de si. E as primeiras palavras de Jesus não são palavras de condolências, de sentimento, de pena. Não, as palavras de Jesus não são palavras de alguém que está apenas sentindo dó daquela pessoa. Jesus olha para ele e fala assim, filho, ó, o homem está deitado, mas Jesus o enxerga como filho. É paralítico, mas Jesus não o enxerga como inválido, enxerga como filho. Ele está prostrado, mas Jesus o enxerga como filho. Jesus vê de outro jeito. A gente vê o bêbado, Jesus é o filho. A gente vê o drogado, Jesus é o filho. Então Jesus olha, filho, ó, perdoados estão os teus pecados. Meu Deus do céu. O homem está mudo, está quieto. Jesus olha para ele. Jesus dá as primeiras palavras. Mas as pessoas que trouxeram o homem a Jesus, pastor Mauro, não levaram o homem a Jesus para receber perdão. Eles não estão esperando que Jesus só perdoe os pecados. Eles trouxeram o sujeito com cama e tudo, colocaram diante de Jesus, meu irmão André. Eles não estão esperando só um perdão. E aí eu observo que a gente também acha que o perdão é menor do que a cura. Olha que loucura. Que quando Jesus perdoa o camarada, todo mundo fica assim, mas quem é ele? Quem disse que ele pode fazer um negócio desse? Não é para isso que a gente trouxe esse homem aqui. E tem gente achando que o perdão é menos do que a cura. E aí há um grande equívoco, há um grande perigo, porque isso lota uma segunda-feira de campanha, mas não lota o céu. Isso lota a fila de oração, lota a taça, missionária Marta, com os pedidos, mas não preenche as páginas do livro da vida. Quando a gente acha que
O perdão não é nada e a cura é tudo. A inversão do pensamento. Só que Jesus não é como o homem. Embora seja homem, é homem perfeito. E sendo homem perfeito também é o Filho de Deus. Ele vê além daquilo que os olhos humanos podem ver. Vê além daquilo que o físico pode ver. Jesus não vê só as coisas físicas. Jesus vê os problemas espirituais. Jesus não vê só a paralisia do corpo. Jesus vê a alma doente que precisa ser sarada, mudada. Jesus não olha só por fora, Ele olha por dentro. Ele não olha só a carcaça, Ele olha a alma, Ele olha o coração. Quem está querendo dar glória a Deus, vem comigo, dê glória a Jesus, porque Jesus também um dia olhou para você desse jeito. Eu falo de Jesus para pessoas, Graça. Outro dia eu tive essa experiência. Eu vou na rua, mercado, algum lugar, eu tenho folheto no carro. Ó, Jesus te ama. Tem um pastor amigo meu lá de Friburgo, o pastor Cláudio, era da igreja presbiteriana. E o pastor Cláudio é baixinhozinho assim, um sorriso de 2 metros, uma alegria contagiante. Pensa num sujeito alegre, uma pessoa boa, para cima. E ele chega e fala assim: já te contaram? Eu falei: mas o quê? Já te falaram que Jesus te ama? Aí a pessoa dá um sorriso e ele fala: ó, Jesus morreu por você. É um evangelista sem igual. E eu copiei dele outro dia. Falei: já te contaram que Jesus te ama? Ah, tá. Porque tem gente que fala assim: Jesus te ama, tá bom. Existem experiências que as pessoas elas vão perdendo. Tem um caso de um jovem aqui da nossa igreja, que hoje infelizmente está fora, que eu fiz contato, liguei, mandei mensagem, não atendeu, mandei de novo, consegui achá-lo, trouxe ele aqui. Falei: olha só, fulano, você prefere que eu me importe com você ou não? Ele diz assim: tanto faz. As pessoas estão assim agora. Só que naquele dia, na hora que a trombeta tocar, na hora que não tiver mais jeito, na hora que a porta se fechar, na hora que não tiver mais jeito de resolver, isso vai fazer a diferença. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Eu estou falando de falar para a pessoa e falar assim: olha, você é amado por Deus. Mas eu também já tive a experiência de alguém que, ao falar isso com a pessoa começou a chorar. E começando a chorar, eu ajudei também um pouquinho para não chorar sozinha. Falei: olha, Jesus te ama. Pastor, eu precisava ouvir essa palavra. A minha vida precisa adquirir sentido. Eu falei: Jesus está te esperando. E não tem problema, às vezes é na calçada do banco. Você põe a mão na cabeça da pessoa e ora. Ninguém entende nada. Mas Jesus não escolhe lugar, Jesus não escolhe hora. Jesus chegou, trouxe para a presença de Jesus. Jesus está vendo, e quando Jesus vê, Ele vê além do físico, Ele vê o coração, Ele vê lá dentro. E o toque de Jesus pode mudar a vida de alguém. Tanto o corpo como o espírito precisam de Jesus. E a prioridade de Jesus naquele momento não era só curar fisicamente aquele homem. A prioridade de Jesus era perdoar os seus pecados. Os enfermos, Jesus se importa com eles. Jesus cura as enfermidades. Jesus tem qual prioridade? Não é a minha. A prioridade de Jesus é outra. O que Jesus pensa a respeito de nós? É necessário chegar na presença de Jesus para saber o plano dele para a sua vida, para saber o projeto dele para a sua história. O que alguns teólogos dizem é que o que Jesus fez ali naquele dia foi um livramento duplo. Jesus resolveu a causa. Porque qual é a causa dos males que estão por aí? Qual é a causa das deficiências, dos problemas, das mazelas? A causa de tudo isso é o pecado. E Jesus não vai fazer como uma menina da orquestra chegou assim: pastor, precisamos de um analgésico para a tia Mônica, está precisando do remédio. O analgésico resolve o problema do efeito. Porque a dor, ela deve ter alguma origem.
Jesus não está interessado em dar uma dose de analgésico para resolver a dor. Jesus quer resolver a causa. E quando ele resolve a causa, o sujeito levanta, pega a cama, anda, não vai ser carregado mais, vai ter um milagre, vai para casa. Quando Jesus resolve a causa, a coisa fica resolvida. Qual é a prioridade de Jesus? A prioridade de Jesus é resolver a causa. Aleluia! Para que o resultado seja garantido. Eu tenho algumas notícias. A filha de Jairo foi ressuscitada, sim ou não? Está viva ainda? O filho da viúva de Naim foi ressuscitado, sim ou não? Está vivo ainda? Lázaro foi ressuscitado, está vivo ainda? Quem viu Lázaro aí para algum lugar? A não ser o nosso, né? O nosso está aqui. O nosso está aqui. Glória a Deus que você está aqui, está vaso. Vai ficar muito tempo aqui em nome de Jesus. Tá, toda cura é transitória. Todo milagre glorifica a Deus e é transitório. Pastor Eli deu um testemunho de cura lindo hoje. Mas eis que te digo, vaso, demora mais 50 anos. Mas a cura é transitória. Chega o dia que, embora ele tenha dito assim: eu me especializei em fazer cerimônia fúnebre dos outros, um dia eu vou ter que fazer a dele. Vai demorar muito. Olha para cá. Toda cura é transitória. Jesus faz isso para dar para a gente um lampejo da sua glória, para mostrar para ele, para nós, que ele tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, na sua casa, no lugar que você acha que ele não tem. Que ele entra e resolve, que ele chegou, varão de guerra, chegou para guerrear. As irmãs já vão, está guerreando mesmo, já entra, e ele entra resolvendo. Mas isso é um lampejo da sua glória. É ele chegando, é ele resolvendo, mostrando para nós o seu poder. Mas tudo isso é transitório. Esse corpo perece, um dia se acaba, mas a alma é eterna e ela tem que estar em Cristo. Só é seguro quem está em Cristo. Só tem paz quem está em Cristo. Só tem serenidade quem está em Cristo. E eu já vi Jesus curar enfermos, mas eu também já vi crentes fiéis sendo levados no leito. Eu já vi gente profetizando em cima da cama. Eu era o líder dos jovens, a irmã Naizinha, lembra dela? Irmã Naí de Assis, baixinha. Lembra como ela morreu? Nós fazíamos visita no hospital. Lembra disso? Antes do ensaio da mocidade, que era 4 horas da tarde. A gente ia para o hospital a pé, de bicicleta, dando glória a Deus, dava folheto, fazia um barulho, e a gente vinha para o ensaio depois. E a irmã Naí estava nas últimas. Tem parentes dela aqui. Estava nas últimas. Nas últimas. Tem uma sobrinha dela no culto hoje. E nós chegamos no hospital, Sebastião, para levar uma palavra de conforto. Ela pequenininha, assim esquelética, verde, perdeu a cor. E quando a gente chegou para orar, para levar o conforto, eu estava lá. Deus tomou a mulher em cima da cama e começou a falar com a gente. Nós fomos confortar e fomos confortados. Nós fomos para orar e recebemos uma palavra de Deus. Jesus cura quando? Quando Ele quiser. Jesus faz que horas? A hora que Ele quiser fazer. Pastor, se você orar e Jesus não curar, eu oro para outro. Porque quem cura é Jesus, quem ora sou eu, mas quem cura é Jesus de Nazaré. Então a gente sabe dizer para Jesus: seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Está sentindo a presença de Deus? Esse corpo um dia vai perecer. E quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, Ele resolve o problema da causa. Mas, como em todos os lugares, exceto hoje, que aqui no culto não vieram os murmuradores, eles ficaram nas outras igrejas e estão em casa. Na presença de Jesus, Jesus resolve algo e alguém diz: mas isso tudo mesmo?
Quem ele pensa que é? Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, põe a mão assim na cabeça, ó. Jesus sabe tudo que está aí dentro. Jesus está sabendo tudo que está aí dentro, que você está pensando agora, o que você pensou alguns minutos atrás. Jesus conhece os seus pensamentos ainda antes que uma palavra me venha à boca, diz o Salmo 139. O Senhor tudo conhece. Antes que você fale, os seus pensamentos estão expostos diante de Deus. E o Deus que tudo sabe, conhece seus pensamentos. Ele sabe o que você pensou, Ele sabe as palavras que você falou ou vai falar, porque Ele tudo conhece. E Ele, conhecendo os seus pensamentos, aqueles escribas murmuravam, mas Jesus vê o interior, vê o coração, vê a mente. Como nós às vezes somos essas pessoas que procuram o mal no próximo, mas Jesus nos dá o exemplo de procurar o que é bom e de procurar fazer o bem para alguém. Os escribas erraram não só por duvidar, mas também por não reconhecer o poder de Jesus. Quando você não reconhece quem é Jesus, você erra o alvo. E aí eu tenho uma notícia para te dar: hoje é dia de reconhecer quem é Ele. Hoje é o dia de saber quem é Ele. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais de perto. Eu quero conhecer o Senhor mais de perto. Jesus diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e a autoridade na terra para perdoar os pecados. A autoridade é exausia, é poder, a autoridade, capacidade de comando. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. O que é mais fácil, perdoar ou curar? Para Jesus, as duas coisas. Para mim, não posso perdoar ninguém. Eu estava no gabinete pastoral, uma pessoa vem trazer algumas coisas, falar algumas questões, e eu disse assim: olha, pastores são ministros, ministros orientam. Pastor não houve pecado para perdoar, pastor não tem confessionário, não vai te absolver, porque isso é doutrina de homens. A Bíblia diz que quem perdoa pecados é Deus. Se confessarmos os nossos pecados, de João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados, para que saibais. Jesus resolve a causa primeiro perdoa os pecados, depois cura a consequência, a cura física. Ele disse ao paralítico, Jesus dá uma ordem ao homem, que tome o leito, que se levante, que ande e que vá para a sua casa. Jesus não está só preocupado em provar a cura, mas mostrar que o homem tem capacidade. Ele chegou carregado, mas vai sair carregando. Ele chegou trazido, mas vai sair com as próprias pernas. Jesus quer demonstrar diante deles que aquele homem que precisava ser servido pelas pessoas, carregado pelas pessoas, agora podia voltar para sua casa e servir as pessoas que o serviam. Jesus queria mostrar isso. Mas eu quero terminar com algo que vai te fazer pensar. Jesus viu a fé deles. De quem? Dos homens que trouxeram. Mas no decurso da situação em Laodiceia, Jesus perdoa pecados, Jesus confronta os fariseus e os escribas. Jesus diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder. Jesus vai trabalhando a fé daquele homem. E o texto da cura desse paralítico, ele realmente, embora tenha a música da cama, que a gente canta e chora, mas a glória não é para a cama, não é para as pessoas. O texto fala de fé. E aí, pastor Ricardo Silva, pastor dos nossos jovens, os homens tiveram fé. Tá. E se Jesus diz para o homem: levanta, Lívia, e o homem não tem fé para levantar? Porque para levantar tem que ter fé, para ficar de pé tem que ter fé.
Era a fé deles, agora é a fé dele. Jesus falou assim: para que vocês saibam, levanta. O sujeito nunca andou, não sabe como é que vai fazer, vai ter que aprender na hora. E além disso, vai ter que carregar a cama. Lembra da Chloe aprendendo a andar? Lorenza aprendendo a andar? Valentina aprendendo a andar? André? Vai tropegamente, cai. Jesus diz assim: olha, levanta, pega a cama, anda, volta para sua casa. A fé deles resultou na fé dele, porque é isso que Jesus quer fazer. Você pode ter até sido trazido por alguém, pode ter vindo por causa da fé de alguém, pode ter vindo por causa da oração de alguém, mas para você ficar de pé e caminhar e voltar para casa, você tem que ter a sua fé agora em Jesus, que pode te colocar de pé, que pode te levantar. O nome poderoso, o nome santo, que Pedro diz que não há outro nome igual ao nome de Jesus. O nome poderoso no céu, na terra, embaixo da terra. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Quem pode levantar as mãos, levante. O nome de Jesus é poderoso. Fechei. A manifestação de fé deles resultou na fé do homem, que agora, ao ouvir a voz de Jesus dizendo: levanta, ele se posicionou. Ele poderia dizer assim: não, senhor, nunca levantei, senhor, nunca andei, eu não sei fazer isso. Mas a Bíblia não diz que ele fez isso, a Bíblia diz que ele levantou. Como a ordem de Jesus fez o homem levantar. Como é que ele ficou de pé? A fé o pôs de pé. Como é que ele andou? Ele nunca tinha andado, mas ele via as pessoas andando. Aí ele já pegou, falou assim: deve ser desse jeito, né? Aí já levantou, pegou a cama, saiu carregando. Ó, eu não sei carregar a cama não, mas a minha cama foi carregada, então eu vou fazer do mesmo jeito. Ele levantou, pegou a cama, andou e foi embora. Aí eu vou terminar. O povo se maravilhou. Mas quantos se converteram? Ninguém. Ninguém. Porque tem gente que quer ver as maravilhas de Jesus, mas não quer mudar de vida. Quer ver o milagre de Jesus, mas não quer largar as coisas velhas. Quer ver a cura que Jesus pode dar, mas quer sair da igreja e fazer as mesmas coisas. Quer voltar amanhã para ser orado de novo, mas não quer orar. Muita gente se maravilhou, mas não houve salvação ali, a não ser daquele homem que teve os pecados perdoados. Aí eu tenho para te dizer: salvação é individual, a multidão não quer, mas você recebe a graça de Deus, que é de graça, recebe o perdão de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. O seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, o seu nome é Jesus, o nome forte no céu, o nome forte na terra, o nome grande, o nome que faz o inferno tremer. O nome de Jesus é o nome que faz os demônios correrem. O nome de Jesus é o nome que levantou você lá da sarjeta, lá do pecado, que tirou você da perdição. O nome de Jesus libertou você, e hoje você está cantando: livre estou, pela graça de Jesus livre estou. O nome de Jesus te colocou de pé. Você não era nada, não tinha nada, não podia nada, mas o nome de Jesus colocou você de pé. Em nome precioso. Pode pôr o coral de pé, pastor. O nome de Jesus é precioso. O nome de Jesus é grande. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus pode mudar a sua história hoje. Está sentindo a presença de Jesus? Pode glorificá-lo. O nome de Jesus é maior do que as tempestades da vida. O nome de Jesus é o nome que pode levantar você da paralisia espiritual. O nome de Jesus pode mudar a sua história. Levante a sua mão para o céu, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha em você a paz
que só Ele pode te dar. Que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: amém.